Maurício Barbieri fala por que sacou o Rodrigo e a entrada do Matias Galaza. Também fez análise sobre a derrota para o Flamengo por 3-2 e o jogo de quinta-feira contra o ABC. E também destacou que é um jogo de 180 minutos, basta o Vasco fazer um resultado simples no jogo de volta, no domingo, que o Vasco avança para a final do Campeonato Carioca. Isso tudo, vamos falar dos melhores momentos da entrevista do Maurício Barbieri. Desperta, Vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão. Vamos tomar uma água para nos acalmar. Temos que esperar fundo. Mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com apoio do nosso Vasco e Vasco Connection. E agradecendo aos 494 inscritos. Quem entra no canal, peço para que se inscreva, dê moral ao nosso trabalho, ative o sininho, que aqui é feito com a Marcos de Malta e a Fórmula 1. Aqui todos, aqui é o lugar da família vascaína, todos têm vez. Bom, Maurício Barbieri conversou com a gente após a derrota para o Flamengo por 3-2, resultado que o Flamengo reverteu um pouco da vantagem vascaína. Agora o Rubro-Negro da Gávea, que tem o direito de empate no jogo de domingo às 6 da tarde no Maracanã. Falei lá com o operador de áudio no Maracanã, que era às 4. Depois, agora que eu vi que é às 6 da tarde. Mas basta o Vasco, o Vasco tem ainda a vantagem de dois resultados iguais. Ou seja, se o Vasco vencer o Flamengo por 1-0 domingo que vem, vai para a final contra quem avançar entre o Fluminense e o Volta Redonda. Lembrando que o Volta Redonda venceu o primeiro jogo por 2-1, agora é o Voltaço que tem direito de empate, e o Fluminense tem direito a devolver uma vitória simples, coloca o tricolor da Laranjeiras na final. Bom, de qualquer forma, Maurício Barbieri tentou acalmar a torcida vascaína, e antes da bola rolar, houve uma surpresa da barração no Rodrigo e a entrada do Matias Galaza. Eu estava até conversando com a Fernanda Teixeira do Atenção Vascaínos, antes da bola rolar, nem eu nem ela entendemos. Eu até cogitei, eu nem vi direito, vi a escalação, a relação dos 11 titulares, nem vi direito o banco. Eu até cheguei a cogitar que era de repente, como a gente não acompanha mais o dia a dia, que o Rodrigo pudesse ter se machucado. Depois que eu abri direito o banco de reserva, vi que o Rodrigo estava no banco. Realmente não entendi. E depois do jogo, eu abri a coletiva, questionei a ele por que da barração do Rodrigo e também o sistema defensivo do Vasco hoje, diferente dos outros jogos do estadual. Não estou falando contra os pequenos, estou falando em clássicos. Inclusive, quando perdeu contra o Fluminense, esteve bem na vitória contra o Botafogo e na vitória contra o Flamengo. Mas hoje, nesse dia 13 de março, no primeiro jogo das semifinais, a defesa esteve irreconhecível. O Puma dando muito espaço, erro de marcação, Campasso, que deu uma primeira boa impressão no primeiro jogo contra o Flamengo. Hoje teve um erro infantil que resultou no gol do Pedro Raul. São os charás do Pedro. E também o Puma errou em não acompanhar o Fabrício Bruno no terceiro gol do Flamengo. Bom, isso tudo eu questionei
a ele, né, por que da saída do Rodrigo e o sistema defensivo do Vasco hoje que não esteve bem. Veja o que ele respondeu. Barbieri, boa noite. Por que a mudança do Rodrigo que vinha jogando para o Galaza? E também a atuação na defesa hoje parecia até desatenta. Por que disso? Bom, boa noite. Na verdade, quem jogou no lugar do Rodrigo foi o Andrei, né? O Galarza veio para fazer... Eu sei que a substituição, eu entendi a pergunta, mas é só para esclarecer. Quem jogou mais centralizado como primeiro foi o Andrei. É uma função que ele já havia feito no Vasco, na seleção e tudo mais. A ideia era a gente ganhar um pouco mais de passe, um pouco mais de consistência na circulação com ele. E o Matias, a gente já tinha utilizado ele numa função muito parecida contra o Botafogo. Eu tinha, com a característica que a gente buscava, a opção do Matias, do Marlon e até eventualmente o Figueiredo, mas o Marlon voltando de lesão, ainda sem condição de jogar, o Matias com mais minutos, treinando bem, e entrou bem no jogo, tanto é que a gente abriu o placar, a gente saiu na frente, acabamos tomando um gol num rebote, que eu até reclamei bastante, não sei se vocês vão perguntar, mas eu já vou me adiantar, porque eu entendi que houve falta no Puma. Para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. Até conversei com a arbitragem, eles entenderam que não, mas eu não revi o lance, deixo para vocês avaliarem. E depois num erro de uma saída nossa que a gente acabou indo com o placar adverso, conseguimos empatar. E no gol de bola parada, que a gente não tinha sofrido ainda em jogos oficiais, a gente acabou ficando com esse placar. É uma decisão de 180 minutos, nesses primeiros 90 eles levaram essa vantagem, mas a gente teve a oportunidade de fazer gols, teve como equilibrar bem o jogo, e eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. Também o Maurício Barbieri falou sobre o jogo contra o ABC, né, quinta-feira, em São Januário. O Vasco está envolvido numa maratona de jogos essa semana. Agora houve o primeiro jogo contra o Flamengo, quinta o jogo contra o ABC e domingo o jogo de volta contra o Flamengo. E o Flamengo agora vai descansar, só vai treinar. Seu Flamengo vai estar... o Flamengo não tem o jogo no meio da semana, seria considerado favorito ao segundo jogo. E o Maurício Barbieri falou sobre essa maratona de jogos, veja. Olha, eu acho importante frisar, e a gente falou isso antes do jogo, são dois jogos muito diferentes. Por questão de momento, por questão de ajuste, a gente procurou para esse jogo da nossa parte mudar um pouquinho o posicionamento que a gente tinha tido no último jogo para poder equilibrar mais as disputas. No último jogo a gente tinha se defendido muito bem, mas se defendido durante muito tempo, não era essa a ideia é que a gente pudesse fazer mais frente, tentar ter um pouco mais a bola, equiparar, produzir mais, por isso a mudança que a gente fez. Eu acho que acabou sendo determinante e que eles souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. A gente ainda desperdiçou algumas. Eu acho que, no geral, o resultado é um resultado equilibrado, claro, com vantagem para eles, mas que reflete o que foi o equilíbrio do jogo. Tanto é que, além da questão do jogo no meio de semana que você citou, a gente teve um dia menos de descanso, né? E não sei se vocês repararam no final do jogo, ao final do apito, todos os jogadores deles estatelados no chão, quer dizer, eles foram no limite. Mérito deles, parabéns, mas a gente ainda teve um dia menos. Talvez a gente, com esse dia a mais, pudesse estar um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais descansado e equilibrar ainda mais a partida. Sobre o jogo de quinta, é um jogo tão importante quanto esse, e agora a gente tem que virar a chave, pensar só na quinta-feira e buscar fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida, que faz sempre São Januário o Caldeirão maravilhoso, que eles possam nos apoiar, nos ajudar bastante, porque é uma classificação que a gente deseja muito e vai em busca dela. E aproveitando sobre essa maratona de jogos, ele foi questionado se ele pensa em colocar um time alternativo, por assim dizer. Ainda não me acostumei com essa palavra, alternativo, porque eu cresci ouvindo time titular e time reserva. Agora os colegas, nessa
geração de jornalistas esportivos que mudou agora com o time alternativo. Um time alternativo é uma mistura entre titulares e reservas, mas eu gosto de chamar de misto, não alternativo, mas tudo bem. E o Maurício Barbieri disse que não sabe ainda, não tem como responder, até porque não conversou com os jogadores sobre isso, veja. Eu não usaria essa palavra. Eu acho que tem possibilidade de mudança, sim, a gente avaliando, entendendo quem tem melhores condições para jogar. Mas isso eu só vou conseguir responder ou ter ideia disso na quarta-feira. Amanhã tá todo mundo ainda muito cansado do jogo. Na quarta-feira a gente vai avaliar aqueles que tiveram uma recuperação melhor ou não. Preciso ver com calma o ABC, já tenho todo o material, uma ideia, mas agora é estudar o adversário. E foco total até quinta-feira. Meu mundo acaba na quinta-feira. Depois de quinta-feira, a gente pensa no que vai acontecer. Claro que o Barbieri foi questionado sobre o rapaz. Não tinha como não ser, devido ao vacilo infantil do argentino. E o Maurício Barbieri falou que sim, percebeu que o rapaz sentiu. Ele explicou o porquê daquela saída, né, no Léo Jardim, tocar para um zagueiro que está na sua área para começar a sair jogando. Ele explicou o porquê disso e tentou, de uma certa maneira, blindar o Campasso, veja. Não, eu entendo, eu acho que o Rodrigo tem essa característica de ser alguém de bastante marcação, de fechar bastante passo, mas volto a dizer, o Andrei tem uma característica um pouco diferente, que é alguém que consegue participar e ajudar mais na construção, na circulação. Essa que era a ideia com o Andrei. Eu não achei que no primeiro tempo eles tiveram espaço por dentro, até não lembro de situações que eles tenham criado no primeiro tempo jogando por dentro. Foram mais situações por fora, até o primeiro gol deles acabou sendo um cruzamento aqui na lateral, o segundo gol foi um erro nosso, não lembro de situações que eles acabaram entrando lá. O Barros, em relação ao Galarza, é que o Galarza tinha a função de preencher esse espaço com bola e depois abrir para jogar. E é uma situação que não encaixa com a característica do Barros de depois abrir para jogar aberto. O Galarza consegue fazer isso, consegue fechar, depois consegue abrir para jogar. Foi por isso, quem consegue fazer isso é o Marlon, como eu citei, que entrou no intervalo. O Figueiredo também pode fazer isso. Mas como eu citei anteriormente, o Galarza vinha numa condição e com um ritmo de jogo melhor do que os dois pelo tempo que eles tiveram parados. Foi uma opção para o jogo, como eu fiz nos outros clássicos, opções. Eu acho que hoje eu não posso colocar o resultado na conta dessa opção. Sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição, como vários outros fatores têm contribuição. E o papel agora é a gente sentar, analisar com calma, entender efetivamente tudo o que aconteceu, onde a gente pode melhorar, como a gente pode, no próximo confronto, ser uma equipe ainda mais competitiva e melhor para buscar a vitória que a gente quer. Galera, estamos tristes, estamos frustrados. O Vasco parecia, até pelos últimos resultados do próprio Vasco e do Flamengo, está psicologicamente mais forte, mas clássico é clássico. Não, erros infantis pode ser fatais, que eles aprendam pelo menos, até porque em Campeonato Brasileiro só vai ter jogo decisivo, só contra time grande. Nós somos time grande, mas eu estou querendo dizer que vai, fora o Cuiabá, o resto é tudo tradicional como a gente. E erros assim contra o próprio Flamengo, São Paulo, o Atlético Mineiro, que a gente vai estrear, vai ser capital. Mas bom, vamos aguardar como que o Barbieri vai armar um jogo de quinta-feira e também como que ele vai tentar surpreender para vencer o Flamengo no domingo. Até mais.